Vamos lá, ó, vamos dar continuidade à aula passada, beleza? Na aula passada a gente parou falando sobre a diferença de banco de dados armazenado no computador, ou seja, um SGBD relacional, no nosso caso, para um controle em um sistema de arquivos. Lembram disso? Então a gente falou ó, que existe uma velocidade no banco de dados computador, você tem uma velocidade de acesso bem mais rápida do que em uma pasta. Então, por exemplo, Gabriel ele vai fazer uma compra e chega no mercadinho do seu José, ali no Centenário. Chegou lá e diz, ó, meu nome é Gabriel, coloca na ficha aí. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pasta de papel e vai procurar o nome de Gabriel. Se for um sistema, ele vai simplesmente digitar o nome e vai localizar. Ele pode localizar pelo nome, pelo documento, ou por algum código do registro, por exemplo, beleza? Você tem muita facilidade de acesso, no caso de um sistema informatizado, onde você vai ter um banco de dados, ou dificuldade de acesso. Então, quem aqui já fez uma compra em uma loja e quando você chega lá, ele pergunta qual é o código do cadastro ou qual é o nome, vai lá em um monte de ficha para procurar e vem aí traz a ficha para você. Então isso demora. Se fosse tudo informatizado, que é o que acontece quando você, por exemplo, faz uma compra online, né? Você faz a compra online, está tudo lá, seus dados estão lá, você paga e acabou. Beleza? E aí, ó, você tem algumas dificuldades, algumas consequências em usar um sistema tradicional, armazenamento em papel, ou utilizar um sistema armazenado no computador, em um SGBD. O que é que acontece? Ó? Nesse caso aqui, você vai ter muita inconsistência. O que é inconsistência? Gabriel pode ser que tenha 2 cadastros. Ele pode ser que tenha 2, por exemplo, ele vai hoje lá, comprou, ele fez um cadastro. Daqui a um mês, ele vai lá pagar. Pagou, beleza. Aí no outro mês ele vai comprar de novo. O que é que acontece? O cara pode ser que não saiba que ele já tem cadastro, não perguntou, ele também não disse nada, simplesmente ele fez um outro cadastro. Ou seja, você vai ter agora 2 fichas para a mesma pessoa. Se eu quiser saber um histórico de venda dele, um histórico de compra no caso, não tem como eu saber. Por que não tem como eu saber? Porque eu tenho que pegar as 2 fichas. Só que eu não sei que ele tem 2 fichas. Então isso é uma inconsistência. Não bate a informação com o que é na realidade. Duplicação de esforços. Porque o cara vai estar aqui toda hora escrevendo o nome do produto em várias fichas. Então, por exemplo, Gabriel comprou um pão e Arnold comprou pão. Aí ele vai escrever pão na ficha dele e vai escrever pão na ficha de Arnold. Se fosse um sistema, já estaria cadastrado no sistema, ele só ia dizer, ó, Arnold comprou o produto tal, que é o quê? Pão. Estão entendendo? Sim ou não? Não muito. Não muito? Vamos lá, por exemplo, então você tem lá Gabriel e você tem Arnold, certo? Os dois vão comprar o mesmo produto, que é pão. Beleza? Até aí? Você vai ter que pegar a fichinha de papel desse e escrever lá, pão. Você vai pegar a fichinha de papel desse e escrever lá, pão. Até aí tranquilo? No caso de um SGBD, eu tenho um banco de dados, certo? Então eu vou ter o cadastro disso aqui, ó. Pão, código número 1. Quando o Gabriel for comprar, o que é que ele vai fazer? Ele só vai apontar e vai dizer, ó, Gabriel comprou o quê? Pão. E Arnold? Comprou pão também. Esse 1 significa o código dele, certo? E aí ele vai dizer a quantidade que foi. Mas o que é que aconteceu? Ele precisou reescrever pão? Não, o que foi que ele fez? Ele só apontou. Porque essa informação, esse dado, já existe no banco de dados. Então ele só vai apontar, ele vai dizer, ó, ali é um pão. Então comprou o quê? Pão. Acabou. Deu para entender agora? Beleza, então, ó, gasto com armazenamento.
Para você armazenar um banco de dados, por exemplo, MariaDB, que a gente vai utilizar, então você pode ter aí muita coisa armazenada em, sei lá, 100 megas. Você vai armazenar muita coisa mesmo em 100 megas. 500 megas, 1 giga. Vamos botar 1 giga. É muita coisa que você vai armazenar, muita coisa mesmo. Em contrapartida, se você quiser armazenar essa mesma quantidade de informação, você vai ter que ter um volume de espaço maior. Como assim, professor? Imagine que eu vou armazenar uma pasta dessa aqui, ó, com um monte de documento dos alunos. O que é que acontece aqui no colégio? Você tem um monte de armário, não é assim? Só que se eu eliminasse esses arquivos físicos e transformasse tudo isso em arquivo digital, eu ia precisar de quê? De um servidor. Então eu ia precisar de um computador lá no cantinho da secretaria com todos os arquivos. Vocês estão entendendo agora? Então, gasto com armazenamento é isso. Você vai ter vários armários para poder armazenar uma quantidade de dados. E eu estou falando um exemplo apenas de um colégio do estado, que é o caso do CETEP. Imagine se o estado ele coloca um sistema lá no servidor, lá em Salvador, e diz, ó, todas as matrículas, eu não quero mais que você armazene documento aí. Vocês vão digitalizar o documento, escanear e vão enviar para cá. E vai ficar tudo centralizado em um único servidor. Então eu ia eliminar o armário de todas as escolas do estado. E a Bahia tem mais de 500 municípios. Quantos armários eu não ia eliminar? Para armazenar em um único servidor. Estão conseguindo entender agora? Então isso é gasto com armazenamento. Redundância. Você tem aí a mesma informação, ela pode ser repetida em mais de um arquivo. Foi o exemplo que eu dei de Gabriel ter 2 cadastros, né? Qual é mais caro? Os armários ou o servidor? O mais caro é o servidor. Se eu for comprar um armário só, né? Mas a longo prazo, quantos armários eu não tenho que ter? Quantas pastas? Tem mais de 10. Tem muito mais de 10. Em um servidor eu vou colocar o estado todo, pô. Tá entendendo? Por quê? O que é que eu preciso? Armazenamento, HD. Só. Então é mais barato eu comprar, por exemplo, em um HD, vamos fazer um exemplo bem assim, tentar ser bem realista, né? Eu tenho um HD, sei lá, de 1 tera. Um HD de 1 tera. Supondo que cada colégio desse, se eu digitalizar todos esses documentos, eles vão ocupar aí, sei lá, 100 gigas. Sendo bem, né? Então 100 gigas. Beleza? Quantos colégios eu conseguiria colocar em um único HD de 1 tera? 10. Ou seja, praticamente os colégios de Paulo Afonso. Estão entendendo? Sim. Então eu poderia pegar um HD, que foi quanto esse HD? Vamos botar um HD de 1 tera aí, vamos botar que foi R$500. Estou botando um preço bem alto. Pode ser que seja mais? Pode, se for SSD, se for um HD com uma rotação maior, enfim. Mas vamos botar R$1.000, pronto, R$1.000. Um único HD de 1 tera. 1 tera não é R$1.000 não. Vamos botar, pra gente ter uma, né? Então, quantos armários eu tenho em cada colégio desse? No mínimo uns 10. 10 armários, vezes 10 colégios que a gente tem aqui, 100 armários. No mínimo, um armário desse aqui é uns, vamos botar na baixa, R$250. Quanto é que vai dar isso aqui, multiplicado? Não é? 2.500 não. Vai dar quanto aqui? 25 mil. Então eu tirei 25 mil reais, transformei em R$1.000 de gasto. Aí você pode dizer, ah, mas vai demorar porque vai digitalizar. Beleza. Aí vem outras vantagens que a gente vai falar aqui agora. Então, ó, entenderam aqui? Ficou claro, galera? A redundância, vocês entenderam o que é? Então, ó, Maria, ela tem um cadastro. Como Maria Oliveira, morando na rua Aurora. Depois, Maria, ela fez um outro cadastro. Maria Moura, de Moura Oliveira, morando na Rua das Ninfas. Outra rua aí qualquer, beleza? E aí, o que é que vai... Quais são as vantagens de um SGBD? Vantagem,
velocidade, facilidade de acesso, redução da redundância e evita-se inconsistência. Então, tudo aquilo que a gente tem de problema no papel, quando você implanta um SGBD, você consegue sanar aqueles problemas. Mais organizado, né? Então, vamos lá, ó. Facilidade também em segurança, recuperação após falhas, restrições de integridade e controle de concorrência. O que, poxa, é isso, professor? Então, ó, segurança permite a definição de diferentes níveis de permissão. Então, por exemplo, aqui a gente não tinha um colégio? Cada colégio desse não tem seu armário? O que é que eu vou fazer quando eu transformar isso em um único armazenamento? Eu vou dizer que os armários, entre aspas, os arquivos de 100 GB aqui, referente ao CETEP, apenas o CETEP vai ter acesso. E o administrador, né? Suprote, Secretaria da Educação, se ele quiser, tem acesso. Mas o Luiz Eduardo, por exemplo, ele não tem acesso. Eu posso fazer isso? Posso. Assim como eu posso também, já que está centralizado, quando o aluno se transfere de uma escola para outra, eu posso simplesmente pegar a pasta dele de um lugar e copiar para o outro. Copiar, por quê? Porque eu mantenho o registro dele lá, mas agora eu já tenho o registro em um outro lugar. Beleza? Então eu estou falando isso de uma forma bem, fazendo uma analogia para vocês entenderem, ok? Exemplo bancário aqui, né? Então tem uma tabela de clientes e uma tabela de contas. O caixa, ele pode consultar e depositar todas as contas. E o cliente, ele pode apenas consultar o saldo e sacar de sua conta. Então o gerente, ele vai ter acesso a todas as contas de todos os clientes. E o cliente, ele só vai ter acesso à sua conta. Ficou claro, galera? Hã? Segurança. Prover backup. Evitando perdas acidentais. Exemplo. Maria foi deletada. Então aqui não existe Maria. Depois eu posso recuperar o dado de Maria. Então, ó. Deletei. Depois eu recupero. Ok? E aí entra uma das coisas mais importantes da gente fazer isso aqui, ó. Eu tenho um backup lá em Salvador. Ou seja, eu tenho meus arquivos lá, mas lá o pessoal faz uma rotina de backup. Então ele tem redundância de servidor. Nesse daqui eu tenho um armazenado e eu tenho outro servidor que eu tenho armazenado os mesmos 100 GB. Se o colégio acontecer alguma pane na parte elétrica, ou sei lá, ou criminoso, pegar fogo nesses armários, o que é que vai acontecer? Vai perder todos os arquivos. Não é isso que vai acontecer? Se pegar fogo aqui nesse servidor, com esse HD, vai perder, não vai? Mas só que eu tenho uma cópia, eu tenho um backup. Vocês entenderam agora? Então é isso que é possível fazer. Eu posso fazer um backup de um armário? Posso. Eu posso comprar outro armário, colocar em outro lugar e tirar xerox de todos os documentos. Mais tempo e mais dinheiro. E mais espaço. E mais trabalho. Né? Enquanto isso aqui você vai fazer de forma automática, você copiou para cá, ele replica para cá. Copiou, ele replica. Exatamente. Aí é só redirecionar o acesso para isso. E a gente consegue fazer isso de forma automática. Beleza? Então isso é um exemplo. Recuperação após as falhas. Ou seja, se eu tiver modificando lá um documento, né, um papel, e eu perder aquele papel, eu não tenho como recuperar. Esse daqui eu tenho. Então, nesse caso aqui, é o quê? Você está lá usando fazendo uma recarga de celular, certo? Foi lá no site do Internet Banking, digitou lá, eu quero colocar R$10. Teu saldo era esse na conta. Aí o que foi que aconteceu? Faltou energia, desligou teu computador. E agora? Aí ele utiliza tipo o hiding, que é o espelhamento? Não, aí é outra coisa já. Aí você está falando de HD em si, o arquivo completo, não só do banco de dados. Mas isso aí é uma das técnicas que a gente poderia usar para replicar isso aqui, certo?
Aí você viu lá em SO isso aí, né? Eu acho. Pronto. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu tô lá cadastrando sei lá, tô cadastrando um aluno. Faltou energia. E agora? Eu perdi todos os dados. Você perdeu os dados. Mas o que é que acontece? Ele vai trazer o que tinha naquele instante. Então, o que já tinha no banco de dados, você não perde. Você vai perder o que estava onde? Em que memória? Qual a memória? Quando falta energia, apaga. Ninguém lembra? Ei, velho. Pelo amor de God. Esqueceram disso, foi, bicho? Falando bem baixinho, viu? Falaram não, você falou nada? Hã? Não, eu não escutei. Tem que falar, pô. Ô, professor, Ó, diga aí. a nuvem seria de banco de dados que você pode armazenar. Você pode colocar o seu banco de dados no servidor na nuvem. Aí você vai ter uma instância lá do MariaDB em algum servidor lá na nuvem. Beleza? Ficaria mais fácil Do que comprar um servidor físico. Você pagar um serviço. Sim. Isso. Hoje já várias empresas preferem fazer isso. Por quê? Porque eu não preciso ter um local físico. Né? e também pode ser de graça, né? Mas aí nesse caso não seria. De graça tem alguns serviços para hospedar site, coisa simples. Não, mas tipo, tem por exemplo, o Mega, ele oferece acho que é 50 GB de graça. Mas não tem como você colocar um banco de dados. É só de armazenamento de arquivo. E se armazenar esse banco de dados no arquivo? Não consegue, porque tem que rodar o servidor do banco de dados. Se fosse, aí era legal, que a gente conseguiria botar o MySQL, o que fosse gratuito lá, né? Beleza? Então, ó, só para finalizar esse slide, ó. Tô lá fazendo minha recarga, tenho o meu saldo, 1980. Caiu a energia. Eita, debitou do meu saldo? Não, por quê? Porque ele vai se recuperar e vai dizer, ó, não, seu saldo continua sendo esse. A mesma coisa acontece onde? Num caixa eletrônico. Quando você está fazendo uma transação lá no caixa eletrônico e ele consegue detectar que não saiu dinheiro, o que é que vai acontecer? Ele vai possivelmente deixar o mesmo saldo. Quando ele não deixa, o que é que ele faz? Ele tira lá, sei lá, 10 reais e depois ele estorna 10 reais para você. Entenderam? Já aconteceu isso com algum de vocês, né? Pronto. Então isso aí é fácil de se resolver através do sistema, ok? Esse backup vai ficar atualizando rapidamente? O backup você pode programar. Você pode ter backup total, que a gente chama, né? Que vai fazer o backup da base de dados toda. Backup incremental, que você só vai fazer do que atualizou. Vamos dizer assim. Então, eu fiz o backup e eu tenho hoje 30 alunos cadastrados. Amanhã eu vou ter 40, então eu complemento ele. Eu faço só dos outros 10. Certo? Tem vários tipos de backup. A gente vai estar estudando isso aí ao longo do ano. Ok? Então, ó, restrição de integridade. Você pode fazer uma validação e dizer, ó, nesse campo nota, eu não permito que você tenha uma nota menor ou igual a 0. Aliás, a nota tem que ser, né? Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Existe uma nota negativa? Não. Nem existe uma nota maior do que 10. No nosso caso aqui, beleza? Então, eu tenho que a nota aqui ela tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Eu consigo fazer isso e obrigar o usuário a colocar um dado que esteja nesse intervalo. Por que isso garante a integridade? Porque eu não vou ter nenhuma nota aqui 100, por exemplo. Se o professor esquece uma vírgula e digita lá, no lugar de 10, ele coloca 100. O que era que ia acontecer? Na primeira unidade, o cara tirou 100, está aprovado no ano já, né? Vocês entenderam agora? Então isso poderia ser uma falha. E aqui, ó, um outro exemplo, você tem aí restrições de integridade. O salário do cara eu quero só reajustar, por exemplo, ou o salário tem que ser, na verdade aqui, né? O salário tem que ser maior ou igual a
o salário mínimo, por exemplo, 980, o salário que você definir. Se eu quiser colocar um salário aqui, R$500, ele não vai deixar, ele vai dar erro. Por quê, professor? Porque ele vai garantir que o salário seja maior ou igual a 980. Beleza? Fundão aí, faz silêncio. Se for dar aula, pode perguntar em voz alta. Beleza? Pode interromper em qualquer momento. Se for referente à aula. Ok? Então, o código do funcionário deve ser único e não nulo. Por exemplo, a matrícula de cada um de vocês é única. Não existe nenhum de vocês com matrícula repetida. Né? Não existe. CPF. Não existe. CPF igual. Foi? Aí vai entrar a chave primária, exatamente. Você já está estudando, né? O curso lá que eu passei. Pronto, é isso mesmo. Então isso aqui vai ser o que a gente vai chamar lá na frente de chave primária. Beleza? Ou atributo identificante, né? Que vai identificar de forma exclusiva a tabela, a entidade. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Dúvida não. Beleza. E controle de concorrência. Permite que vários usuários acessem o banco de dados simultaneamente de forma coerente. Então, um exemplo, você vai fazer uma reserva de uma passagem de avião ou ônibus, enfim. Você vai fazer uma reserva na poltrona de cinema, qualquer coisa. E outra pessoa vai fazer também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vocês escolhem a poltrona número 16. Tá lá. Marquei a 16, outra pessoa em outra cidade marcou a 16. Só que um dos dois vai conseguir finalizar primeiro, não vai? Não vai ocorrer, não existe mesmo tempo. Ele vai finalizar, nem que seja por milissegundos. Mas vai ter uma diferença. E aí o que é que acontece? O banco de dados, ele vai garantir que os dois não consigam comprar a mesma poltrona. Vai dar erro para um dos dois. Vai dar uma mensagem de erro, ó, poltrona já reservada. Tente outra. Já aconteceu isso comigo, de estar comprando, marcar, quando chegar lá no final, dizer poltrona já reservada. E aí eu volto e já estava reservada. Porque outra pessoa também escolheu ao mesmo tempo. E aí, ó, você vai ter que escolher outra. Nesse caso aqui, eu posso programar aí, sim, aí o sistema de banco de dados, ele vai pegar o próximo. Se você colocar o que a gente chama de autoincremento. Sei lá, ó, não tem esse, pega o outro. Mas eu posso simplesmente fazer uma validação e dizer, ó, já existe, escolha outra. E aí ele vai escolher a poltrona que ele quiser. Beleza? Essa validação tem que ser no sistema e não no banco de dados. Mas o banco de dados ele bloqueia, ele não permite. Liga aí. Uma pessoa vai criar um e-mail, aí já tem lá repetido, não é? Exatamente Ele isso. vai dar um exemplo de outro nome lá. De outro nome. Tipo, Gabriel Perfeito. 3, Então, ó, escolher, né? ele falou, quando a gente vai criar um e-mail, né, que diz que já existe, um e-mail, Instagram, né, que tem a URL do perfil do Instagram que você vai escolher, e ele diz, ó, URL não disponível, usuário não disponível. Aquilo ali ele faz o quê? Ele faz uma verificação no banco de dados e diz, ó, já existe esse usuário? Se existir, dê a mensagem. Se não existir, não dê a mensagem ou diga que é disponível, que ele pode salvar. É isso mesmo. Evita que a pessoa subscreva a informação da outra. Isso. Na verdade, ele garante que vai ter, né? Esse exemplo que vocês estão dando aí, ele vai garantir isso aqui, né? Que não vai ter informações repetidas na base. Mas o que é que ele usa? Ele usa concorrência. Porque nesse caso aqui, é ao mesmo tempo. O caso que vocês estão falando, por que é questão de integridade? Porque já uma informação, por exemplo, meu Instagram, Tássio Gonçalves G, já existe. Mas tem alguém que tem Tássio Gonçalves. Então já está cadastrado. Eu já tentei alterar, mas não deixa. Por quê? Porque ele vai dizer que já tem um usuário com esse nome. Nesse caso de concorrência, é o quê? É ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então imagine que tem aqui duas filas para comprar o ingresso do cinema. Duas filas. Aí eu pergunto pro cara do lado, tu quer que poltrona? 30. Eu quero a 30 também. Eu quero a 30. Aí eu dou para um atendente a 30. 16. Outro vai pegar a 16. A atendente que finalizar primeiro vai conseguir. Estão entendendo agora? A atendente que finalizar primeiro conseguiu. A outra vai ter que escolher outra. Entendeu agora o que é concorrência? É ao mesmo tempo. E, tipo, Em paralelo. no cartão
porque ele permite que use o mesmo nome de várias pessoas. O nome em si ele permite, o Instagram também, mas a URL ele não permite não. A URL que é justamente barra alguma coisa, né? O endereço mesmo. Ele não permite, o arroba, vamos dizer assim, um arroba. O arroba ele não permite. Você consegue botar o nome lá, Tássio, Leandro, repetido, óbvio, mas o nome não consegue. O arroba, que é justamente como a pessoa vai ali marcar, entendeu? O nick, por exemplo. É, o nick, né? Oi? Em jogos, em nenhum lugar ele vai permitir, porque aquilo ali é um atributo único. Ô, professor, sobre isso aí de concorrência, seria tipo, tá os dois ao mesmo tempo. Aí, caso não conseguir, o outro vai ter que reiniciar a página? Tipo, tô cadastrando... Ele não vai ter que reiniciar a página. Aí você vai ter que programar o sistema para verificar antes de inserir a informação. Antes de inserir, ó, por exemplo, eu vou lá, deixa eu apagar aqui. Então, antes de inserir, ele vai fazer uma verificação. Então, por exemplo, tu quer inserir a poltrona 16. Tu selecionou lá 16. Vamos supor que seja um xizinho lá. Tu marcou. Beleza? Tá tranquilo até aí? Tem um botão lá, salvar. O que é que tu vai fazer? Tu clica nesse botão salvar. O sistema, a programação lá, o algoritmo, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar lá no banco de dados se já existe a poltrona 16. Se existir, é porque alguém já reservou. Então, se alguém já reservou, ele não vai salvar, ele vai dar aquela mensagem na tela, dizendo, por exemplo, escolha outra poltrona. Entendeu agora? Então, ele não chega a inserir no banco de dados já direto a outra, por exemplo, a 17. Tá entendendo agora? Ele vai fazer uma validação. Mas quem é que vai fazer essa validação? O sistema que você programa, mais o banco de dados. Você vai, a partir do sistema, do algoritmo, vai consultar o banco de dados e verificar isso. Deu para entender? É porque um exemplo disso que eu estava pensando é para, por exemplo, se cadastrar no site, aparece aquela mensagem, eu não sou um robô. Aí a pessoa se confirma e na hora de criar, a página reinicia para ela mesma e depois aparece a mensagem lá. Por exemplo, já existe esse nome. Aí nesse caso aí, alguns sites, ele chega a enviar uma requisição. A gente vai estudar isso aí no ano que vem com vocês. Ele envia uma requisição e aí ele tem uma resposta da requisição, só que essa resposta faz um refresh na página. Mas é possível, por exemplo, o Instagram, quando você digita o nome do usuário, você clica em salvar para verificar. Não, ele já diz a mensagem, usuário não disponível, não é assim? Então ele faz uma requisição na hora, em tempo real. Não precisa eu clicar em salvar, entendeu? Nesse caso aqui, eu posso fazer das duas formas. Eu posso clicar em salvar, ele executar um script, um JavaScript que verifique. Ou eu posso simplesmente enviar, e aí lá ele vai dar um erro e vai retornar a página com a mensagem de erro. Aí, por isso que ela recarrega. Beleza? Mas deu para entender o que é isso aqui? Concorrência. Deu para entender o que é a integridade? Beleza. Então, ó, só uma conclusão aqui. O SGBD, ele vai apoiar o gerenciamento de grandes volumes de dados. Ele vai apoiar. Beleza? Os benefícios incluem a recuperação de falhas, acesso concorrente, que foi o que a gente acabou de falar, desenvolvimento simplificado e ágil, integridade dos dados e segurança. Isso está sendo comparado com aquele armazenamento tradicional no papel, beleza? Níveis de abstração proporcionam independência de dados. Um SGBD tem normalmente uma arquitetura em camadas, ou seja, dependendo do seu projeto de banco de dados, você vai ter aí, você pode ser que tenha uma camada de banco de dados, uma camada de software e várias outras camadas. E você pode ter também vários SGBDs, né? Em um sistema é possível sim que ele utilize vários SGBDs. Isso aí vai depender da programação também. O cara que trabalha com o banco de dados é chamado de DBA, administrador de banco de dados. E ele possui cargo importante e são normalmente bem pagos.
Alguém tem alguma dúvida? Diga aí. Níveis de abstração. Vamos lá. Nível de abstração é o seguinte. Quanto mais abstrato, mais simplificado. Por exemplo, eu posso chegar para você e perguntar o que é uma cadeira? E aí você vai dizer, uma cadeira ela é, sei lá, para sentar. Não é mais simples de entender? Aí eu posso dizer, o que é uma cadeira? Você vai dizer, ela é feita de metal, é isso, tem 4, normalmente tem 4 pés e tem um encosto. Então você deu mais informação. Abstrair é o quê? Simplificar, diminua, simplifico. Então, você usa níveis de abstração que pode facilitar, né, o acesso do usuário ao banco de dados. Não sei se ficou claro. Então a gente vai ver, por exemplo, modelo relacional, ele tem uma forma de abstrair. Modelo conceitual, ele já é outra forma. Um é o projeto, o outro é a implementação. A gente vai conseguir chegar nesses níveis aí. Quando é que a gente não vai utilizar o SGBD? Se há requisitos críticos em tempo real que nenhum SGBD possa atender. Então, por exemplo, galera, presta atenção, tem um sistema do Google que é o Firebase. Ele não é um SGBD relacional, beleza? Ele é um sistema não relacional. O que é que ele faz? Ele é um banco de dados em tempo real. Tempo real. Como assim, professor? Na hora que você clicar em salvar, por exemplo, todas as pessoas que estiverem conectadas ao banco de dados, eles já vão receber a atualização. É uma coisa rápida. Então, vou dar um exemplo que a gente viu de uma aplicação em um evento da própria Google, o DevFest, que a gente foi. Então, o cara estava com... Daqui do CETEP, para alguns alunos. O cara estava com o celular, controlando um carrinho feito com Arduino. Até aí, tranquilo. Só que o que é que ele fazia? Com o celular, ele mandava um comando. Tinha o celular, ele mandava um comando para a nuvem, ou seja, para o Firebase. O Firebase mandava para o carrinho lá. Parecendo um ônibus, né? Mandava para o carrinho. E ao mesmo tempo que ele clicava aqui, o carrinho já andava. Só que essa informação foi lá, salvou no banco de dados e voltou. Era conectado à internet. Conectado à internet. Então isso é um banco de dados em tempo real. Beleza? Precisa de uma conexão com a internet. Mas assim, o nome já diz, né? Se é em tempo real, você tem que ter uma conexão boa para estar sempre atualizando. Beleza? Se os SGBDs existentes não são capazes de lidar com a natureza de dados da aplicação. Como assim, professor? Natureza de dado. Com o tipo de dado. Se você quer armazenar texto, sei lá, número, o que a gente vai usar, ele atende. Agora, se eu precisar armazenar música, como é que eu armazeno uma música? Aí você tem que pegar essa música, converter para binário, para poder armazenar num banco de dados igual o que a gente vai utilizar. Porque ele só armazena em binário, ou um texto, ou número, ou uma data. Estão entendendo? Mas pode ser que tenha algum banco de dados não relacional, ou até relacional, que vai ter um campo que o tipo é música. Ele vai armazenar a música. Mas para ele armazenar a música, obviamente, ele vai ter que converter em binário. Mas que tenha alguma facilidade enquanto a isso. Certo? Se o usuário necessita de operações específicas que não são oferecidas pelo SGBD disponível. Então, se ele necessita de alguma coisa que o SGBD não atende, e aí sim ele vai não utilizar. Mas já adianto que na maioria das vezes a gente consegue sim utilizar um SGBD. Ok? Alguém tem alguma dúvida ainda? Perguntas? Não? Beleza, então a gente finaliza a primeira parte. O que é isso aqui?
Então, se os usuários necessitam de operações que o SGBD não atende. Como assim? Vamos supor que o cara tenha uma demanda que nenhum banco de dados vai atender ele. Tá entendendo? Então, teria que ser uma coisa nova ou uma coisa muito específica. Mas que na maioria dos casos isso não acontece. Então, a gente usa sempre SGBD mesmo, para armazenar. Nesse caso, se um caso desse acontecer, aí ele vai ter que criar o próprio armazenamento dele. Vai ter que criar uma forma de armazenar. Ou em arquivo, né? ou um texto mesmo, TXT em arquivo também. Beleza? O modelo relacional, ele só é usado para tipo, realizar armazenamento ou também serve como recuperação de dados? Você consegue recuperar os dados, sim, do modelo relacional. Consegue. Você consegue porque você tem um sistema de backup, né? Você consegue fazer uma rotina de backup. E aí, se der algum problema, você recupera o backup. Não é uma coisa, vamos dizer assim, automática. O que é automático? Se eu estiver no meio de uma transação e cair energia, aí eu volto para o estado anterior. Não. Não. Senta lá. Não é emergência, não é urgência. Então, ela sabe que está em aula, daqui a pouco ela sai. Você vai sair já, vamos finalizar. Isso, como saldo. Começou a transação, né? Deu falha. Aí o saldo não foi debitado, volta ao saldo anterior. Beleza? Pessoal, ó, alguém tem alguma dúvida? Não tira foto, copia no caderno. Lembra que eu falei já? Não quero ninguém tirando foto do quadro esse ano, beleza? Então, ó, esse é o exercício. Copiem e para responder, para trazer na próxima aula. Copie agora, beleza?